A preocupação com a variante Ômicron tem se mostrado cada vez mais frequente. Na região sul de Minas, o aumento do número de pessoas infectadas chegou a mais de 110% entre o Natal e o Réveillon e já supera os 400% na última semana. O estudo é feito todas as semanas da pandemia pela Unifal, Universidade Federal de Alfenas. O coordenador do estudo, professor Sinésio Inácio da Silva Júnior, que também é epidemiologista, nos conta que quase todo o estado tem registrado aumento de casos. Nós vamos conversar com ele agora sobre esse assunto. Olá, professor. Olá, Nayara. Olá, quem nos acompanha. Todas as regiões de Minas, elas têm registrado uma tendência de crescimento em novos casos. As 10 cidades mais populosas do sul de Minas também apresentam todas uma tendência de crescimento, né, de novos casos pelo critério da média móvel. E como você notou aí, por exemplo, né, em uma semana, a partir do dia 5 de janeiro para trás, nós tivemos um aumento de 400% da média móvel, ou seja, do número de casos que acontece que são registrados por dia aqui no sul de Minas. Como nós, né, a região sul e o próprio estado de Minas Gerais tem a dimensão praticamente de um país, apesar de, né, nós estamos sabendo aí deste apagão de dados pelo Ministério da Saúde, que não dá para a gente estar pensando com mais exatidão o país como um todo, sem dúvida nenhuma, esses dados de Minas Gerais, e mesmo a nossa região sul, eles já retratam não só, isso é importante a gente frisar, não só o impacto que já era esperado, né, dos encontros, das aglomerações de final de ano, Natal e Réveillon, mas o efeito da variante Ômicron. O ano passado, né, 2021, a passagem de 2020 para 2021 e o Natal 2021, também nós observamos, na época, um aumento, mas muito mais singelo, nada perto do que aconteceu e está acontecendo atualmente. Então, nós podemos realmente já reputar esse resultado ao efeito da variante Ômicron, que é 4 vezes mais transmissível que a Delta, que já era 2 a 3 vezes mais transmissível que a Gama. Bem, o que nós vemos muitas vezes são as pessoas comentarem, às vezes até gestores, que a preocupação com a Ômicron é com a transmissibilidade, mas não com a questão da internação, já que ela não traz tantas gravidades. Eu gostaria que o senhor comentasse como ficam os casos aqui na nossa região e no estado em relação às internações e óbitos nesse período. Fato, imediatamente, felizmente, o número de casos graves em relação ao número de casos registrados, ele não surge na mesma proporção. Para dar um número já para a gente ficar com os dados até que a gente tira aqui do sul de Minas, que é uma grande amostragem. De cada 100 casos ao longo da pandemia, nós podemos dizer que 7 casos geram internação. Até agora, é uma amostra pequena, né, com uma semana indo para 2, dessa reescalada de casos, em relação a esse contexto da Ômicron. Para cada 100 casos, a gente está projetando 2, quase 3 internações. Mas óbitos ainda, né, felizmente, não tem registro, até pelo tempo, né, que não deu esse tempo de a pessoa internada, se não conseguir evoluir bem, chegar a óbito. Mas essa questão é fundamental porque nós temos que ouvir com muita responsabilidade. Por quê? Porque mesmo com 2%, por exemplo, de internação a partir dos casos, se a gente tem muito caso, a gente vai ter também grande número de internações. Em relação às cidades que mais registraram casos, nós tivemos até o último boletim que não considerava Pouso Alegre, levando em conta os dados de segunda-feira. Mas depois disso o município teve mais 20 casos da variante Ômicron, já tinha 2 registros no final de semana. O que o senhor tem a dizer? Qual a situação no geral das cidades que estão com maiores índices de contaminação aqui na região? Então por isso que a gente pega as 10 mais populosas cidades, dentre as quais Pouso Alegre. O que a gente observa, como você notou, do dia 3 de janeiro, Pouso Alegre realmente estava, em termos de registro de casos, numa situação a mais favorável. Agora, hoje, né, e 5 de janeiro, todas as 10 mais populosas já registram um grande, não é pequeno não, é um grande crescimento da média móvel de casos.
Então, por exemplo, a pior situação, no momento, é de Itajubá. Itajubá está com uma média móvel em torno de 50. Então, se a gente pensar Itajubá com uma média móvel em torno de 50, e o sul de Minas como um todo, que a média móvel da região está em torno de 600, então Itajubá aí está com 8, 9%, né? Cada 6 casos, no sul de Minas, um desses casos é Itajubá. No entanto, esse fenômeno, ele é de todos os municípios. Há 2, 3 semanas atrás, Alfenas estava nessa situação. Professor, eu gostaria de agradecer pela sua entrevista e destacar que, como sempre, como o senhor e outros especialistas no assunto sempre nos trazem, é importante manter as medidas preventivas, o distanciamento entre as pessoas, o que nós não vimos inclusive mais em filas, e também a lavagem das mãos sempre que possível, ou se não for possível, o uso do álcool em gel ou álcool líquido, o álcool líquido para desinfecção, e também, claro, o uso da máscara em ambientes compartilhados. Muito obrigada mais uma vez pelas informações. Eu que agradeço, e frisando o uso correto das máscaras. Essa é uma variante muito mais transmissível. Obrigado, Nayara, obrigado a quem nos acompanha.